Olá, navegantes! Muito boa noite para você. Você que está conosco ao vivo aqui no canal Mente Quântica e no Psi Elias Pereira. Ambos canais do Instagram. Nosso encontro semanal aos domingos às 19 horas. Estamos iniciando a nossa live de hoje. E também você sabe que temos um encontro semelhante a este na quinta-feira, às 13 horas. Portanto, às quintas-feiras, às 13 horas. E no domingo, às 19, nós temos a possibilidade desse encontro. Há uma solicitação aqui para participação ao vivo. Eu quero lembrar que, dado o fato de estarmos falando para dois canais do Instagram simultaneamente, a participação ao vivo se torna inviável, não é? Se eu atendo alguém ao vivo aqui no canal Mente Quântica, eu prejudico quem está tentando acompanhar o que acontece do Psi Elias Pereira. Se eu atendo alguém que está tentando participar ao vivo aqui do Psi Elias Pereira, eu acabo prejudicando alguém que está tentando entender o que está acontecendo no canal Mente Quântica. Então eu sugiro a você que coloque aí a sua pergunta, a sua participação, a sua interação, e na medida do possível eu faço um esforço sempre para trazer a sua participação para o restante das pessoas que estão conosco. Muito bem, está conosco a psicóloga deve ser Conceição, não é? A Juliana também está conosco. O Alf00, Nando, acaba de entrar também. Daniele, que barato, acabou de entrar. Esse que barato é por quê? Porque você é um grande barato ou você tem aí um comércio onde tudo é muito barato, hein? Diz pra gente. Está conosco também a Graca Hoffman, ok? Hoffman é alemão, talvez aí com um pezinho no judaísmo, não sei, talvez seja uma judia, mas que bom que você está aí. Lídia Monteiro, Tom Terapeuta, bem-vindo Tom, é bom ter você conosco. No Psi Elias Pereira também, o pessoal está chegando aí. Keila Regi, deve ser Keila Regina, não é? Ou Regina Keila. Às vezes as pessoas invertem, né, para o seu nome artístico e a gente não consegue identificar direitinho. De qualquer modo, está aí a Keila Regina ou Regina Keila. Ela está dando uma boa noite. Olá, boa noite para você. E tenhamos todos nós uma boa noite. Estamos juntos no Psi Elias Pereira, que é o meu perfil no Instagram. Estamos também no canal Mente Quântica, que é o perfil gerenciado pela queridíssima amiga e parceira Kênia Bastos. A Kênia abre espaço no seu canal para uma série de lives voltado ao bem-estar, né? E eu tenho o privilégio de estar participando, já devo estar com umas 40 lives mais ou menos. Eu que nunca tinha feito live, aprendi a fazer live aqui com a oportunidade que a Kênia nos proporcionou. Muito obrigado, Kênia. A Selma está dando boa noite. Boa noite para você também, Selma. Selma Araújo. Selma Araújo. Você faz o que, Selma? Você é terapeuta? Você trabalha com autodesenvolvimento? Qual é a sua atividade? Diz aí pra gente o que é que você faz, não é? Porque lhe interessa essa conversa que nós temos, porque você sabe, as nossas lives giram sempre em torno da saúde mental. Ela está dando boa noite, boa noite. Selma Araújo, boa noite para você também. Kênia Palma está dando boa noite, é muito bom ter você conosco. Boa noite, a Regina Moraes dando boa noite. A Keila Regina também. Aqui,
aquela Regina parece que está tanto no canal Mente Quântica quanto no Psi Elias Pereira. Isso é que é não querer perder a live, não é? Está nos dois canais. Inês Dantas também está conosco. Que bom! Que bom que você está chegando, que bom que você está aí. E eu estava dizendo que nós falamos sobre saúde mental, falamos sobre qualidade de vida, falamos sobre a vida psíquica, a vida mental, a vida afetiva, e também fazemos incursões na vida cognitiva. E como não poderia ser diferente, é por conta da vida mental que se determina a qualidade das nossas relações. Então os nossos relacionamentos também são tema das nossas lives, tanto no domingo às 7 da noite, quanto na quinta-feira à 1h da tarde, e também estamos trabalhando fortemente esse ano com autodesenvolvimento. Estamos trabalhando com dicas e orientações e preparando lives para que você pode alavancar a sua carreira, sua vida acadêmica, sua vida estudantil, crescer como ser humano, como parceiro, como parceira, como parceiro amoroso, como parceira amorosa, como filho, como filha, como acadêmico, como acadêmica, como um funcionário, né? um colaborador da empresa em que você está, ou seja, o seu autodesenvolvimento nas várias áreas da vida. Então, a nossa função é tríplice esse ano, não é? Trabalhar as questões mentais, trabalhar as questões que dizem respeito ao relacionamento, especialmente o relacionamento amoroso, né? O relacionamento erótico entre os parceiros, e também o autodesenvolvimento. Estamos no Psi Elias Pereira e no canal Mente Quântica. E vamos continuar a nossa live de hoje, lembrando que o nosso olhar é tríplice, né? As minhas anotações, o canal Mente Quântica e o Psi Elias Pereira. Então estaremos cuidando para que a gente não se perca aqui no nosso contato visual. Então faça um esforço sempre para estar em contato visual com você do canal Mente Quântica e você do Psi Elias Pereira, embora tenhamos aqui também as nossas anotações. Eu quero lembrar que as lives ficam gravadas tanto no canal Mente Quântica quanto no Psi Elias Pereira. E depois, no mesmo dia, em questão de algumas horas, elas vão para o meu YouTube, que é Psi Elias Pereira, que é o mesmo nome do meu perfil aqui no Instagram. Tá certo? Muito bem. Dantop Coach, ok, que bom que temos um coach aqui. É muito bom trabalhar e saber que os coaches também estão junto conosco aqui, né? Eu sei que as questões da vida afetiva, da vida emocional, interessam muito os bons coaches, né? E os bons coaches são aqueles que na interação com os seus pacientes, com os seus clientes, como chamam, né? Eles abrem algumas caixinhas pretas e eles têm condição de trabalhar os conteúdos e depois fechar a caixinha preta. Esse é o bom coach. Eu tenho recebido alguns pacientes que participaram de uma maratona de final de semana com coach e depois as caixinhas pretas foram abertas e não foram fechadas. E aí eles chegam aqui cuspindo fogo, não é? Alguns rasgando dinheiro. As caixinhas não foram fechadas. Você, como bom coach, abra caixas pretas e feche as caixas pretas dos seus pacientes. Muito bem. Alguém está dizendo, vim de um descontrole do incerto. Entretanto, foi apenas com 28 anos que eu desenvolvi. Muito bem, não há idade para o bom autodesenvolvimento. 28 anos, 35, 43, 62, sempre há possibilidade de melhoras para a vida emocional. Sempre, não importa a idade que você esteja. Existe a psicoterapia infantil, desde os 2, 3, 4, 5 anos, até o final da vida,
há possibilidades para o bom desenvolvimento. Muito bem, deixa eu me apresentar e depois vamos ao tema dessa noite. O meu nome é Elias Pereira, eu tenho uma formação dupla indo para a tríplice formação, sou bacharel em teologia e meu bacharelado em teologia é de 97, portanto tem aí 23 anos aproximadamente. Já fui líder de comunidade religiosa por 15 anos consecutivos. Tenho meu bacharel em psicologia e psicologia clínica. E também sou docente em psicologia organizacional. Tenho uma pós-graduação em docência universitária e tenho mestrado em teologia também. E hoje sou estudante no direito. Estou no 5º semestre da faculdade de Direito e faço isso pela manhã, das 7h30 às 11h30 e à tarde, das 13 horas até às 22 horas, eu faço o meu atendimento em psicoterapia com base na psicanálise. E minhas psicoterapias, elas acontecem presencial e online. Hoje eu tenho 1 ou 2 pacientes por dia presenciais. E tenho aí 6, 7, 8 pacientes por dia que eu atendo online. Então, mais de 90% dos meus pacientes hoje são atendidos online. Pacientes de São Paulo, capital, interior de São Paulo, aqui na minha região de Campinas e vários países. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Irlanda, Japão, vários lugares do mundo, tendo o privilégio de facilitar a vida desses brasileiros que estão lá. E é um privilégio para mim, cada vez que algum brasileiro que está a milhares de quilômetros do seu país, dos seus parentes, entram em contato comigo e eu posso facilitar a vida deles lá onde eles estão. É um privilégio e uma alegria muito grande. Portanto, você que está no canal Mente Quântica, no Psi Elias Pereira, você pode nos acionar entrando no Psi Elias Pereira, fazendo o primeiro contato, e dali vamos para o WhatsApp e vamos fazer todos os trâmites necessários para que você possa, de onde quer que você esteja no mundo, ter um acompanhamento terapêutico aí. Muito bem, queridos. Tudo já está dito, ou quase tudo. Então vamos à nossa conversa de hoje. Você que está aí, deixa eu ver se tem mais gente aí. A Lori Froz acaba de entrar. Shadana também acaba de entrar. Márcia CM0313 acaba de entrar. No canal Mente Quântica eu consigo ver as pessoas que vão entrando, não é? No Psi Elias Pereira eu preciso aprender como é que eu configuro esse trem aqui, porque eu vejo depois que dezenas de pessoas entraram, mas eu não vejo elas irem passando ali para eu poder ir mencionando o nome. Então, se alguém tem aí se alguém puder me fornecer uma ajuda nesse aspecto da tecnologia depois, entre em contato e me ajuda aí, porque eu preciso aprender e muito com essas tecnologias. Kátia Martins também chegando, que bom ter você, Kátia. Sônia Fátima, que beleza, muita gente bacana chegando. E eu sei que no Psi Elias Pereira também tem gente chegando e eu fico impossibilitado de dar os nomes porque eu não consigo ver os nomezinhos aparecendo aí, só consigo ver no canal Mente Quântica. Eu vou tentar resolver essa parada essa semana ainda e na quinta-feira eu quero estar com esse trem já resolvido. O meu trem vem da minha mãe que é mineira, tá? Muito bem, queridos. Tema de hoje: alucinações, delírios e microsurtos da normalidade. E agora?
Porque você, do canal Mente Quântica, você aprendeu que quem tem alucinações são doentes, são esquizofrênicos, são psicóticos, são pessoas que têm uma bipolaridade muito forte e são pessoas que têm depressão grave com sintoma psicótico. Não foi isso que você aprendeu? Pois é isso que tentaram me ensinar também. E os delírios? Você do canal Mente Quântica também aprendeu que quem tem delírio, quem delira, não é? É gente que tem esquizofrenia, que tem psicose, que tem uma depressão muito forte com sintomas psicóticos. E os microsurtos? Quem é que surta? Nós aprendemos que quem surta é quem tem uma psicose, é quem tem aí uma bipolaridade, são pessoas comprometidas fortemente emocionalmente. Eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Eu quero que você entenda que alucinações, delírios e microsurtos, desde que nós começamos a conversar aqui, há 15 minutos, é possível que muitos de nós já tivemos uma alucinação, já tivemos um delírio e já tivemos um microsurto. Dentro da nossa normalidade. Sabia disso? Cada vez mais profissionais da saúde mental têm entendido que alucinação, delírio e surtos ou microsurtos fazem parte da normalidade. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso para que, ao se deparar com isso na sua vida, na vida de um familiar, você não se desespere achando que a pessoa está com uma doença muito grave. Não, isso pode fazer parte da normalidade. Antes precisamos entender o que são alucinações. O que é uma alucinação? Alucinação são experiências sensoriais criadas pela mente do indivíduo. E tem que ver com os sentidos, especialmente dois, a audição e a visão. Então, na alucinação, a pessoa pode ouvir coisas e ela pode ver coisas que não fazem parte da realidade de pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, só ela que está ouvindo, é só ela que está vendo, só ela que ouviu, só ela que viu. E aí é natural pensar que é um esquizofrênico, é um bipolar grave, é um psicótico. Alucinação. Uma dica para você decorar. Alucinação. Pense em luz. Alucinação. Pense em luz. A luz. A luz é o quê? É aquilo que ilumina e você pode ver. Então, ver e ouvir são alucinações, que normalmente imaginamos que estão ligados a doenças graves. E o que dizer do delírio? Delírio são convicções, são crenças muito fortes que as pessoas têm, e as crenças são tão fortes, mas tão fortes, que elas podem ver e ouvir também. Tamanha é a força da sua crença. Normalmente esses delírios têm conteúdos persecutórios, de grandeza e de referência. Por exemplo, um delírio persecutório. A pessoa acredita que alguém ou algum grupo tem a intenção de prejudicá-la. Alguém com delírio persecutório, por exemplo, ela pode acreditar
que a CIA instalou um microchip no seu olho para monitorar como funciona a vida dos brasileiros aqui. E que nos vários países acontece isso. E que aqui no Brasil ela foi escolhida para receber um microchip no olho. Para que tudo que ela vê, alguém na CIA, lá na América, também consegue ver. Você percebe que é um delírio. É uma crença que não faz parte da crença que outras pessoas têm. É um delírio persecutório. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, no meu estágio, eu atendi uma mulher que acreditava que uma entidade mística tinha instalado um microchip nela para monitorar com quem ela tinha relações sexuais. Veja, quando eu fiz a faculdade de psicologia, em 2004 isso. Eu era estagiário, atendia, e ela acreditava que uma entidade tinha colocado um microchip nela para ver com quem ela tinha relações sexuais. E a pessoa que colocou o microchip participava das relações sexuais com quem ela tinha relações sexuais. Isso já há quase 20 anos atrás. Por ocasião da minha formação em psicologia. O que são delírios de grandeza? A pessoa acredita que possui poderes sobrenaturais, possui riqueza, fama, habilidade, entre outros. Ela acredita fielmente que ela possui características que outras pessoas não têm. Riqueza, uma fortuna muito grande, fama, habilidades, entre outras questões. É uma crença que ela tem. E daí ela pode surgir com a crença de que é Napoleão, de que tem parentesco com a família real da Inglaterra. Consegue entender? E os delírios podem ser de referência. O que é um delírio de referência? É quando a pessoa acredita que comentários, gesto, discurso, música, filme e até eventos foram feitos especialmente para ela. Eu morei numa cidade e havia uma pessoa nessa cidade que me procurou e ela me dizia o seguinte: eu sei que quando eu ligo a televisão, em tal novela, tal personagem só está lá para poder me monitorar. E aí, conversando com essa pessoa, eu fui entender que ela era instaladora das antenas da Sky. E ela cria que todo o sistema da Sky estava sendo disseminado Brasil afora para monitorar os passos dela. E inclusive o personagem de uma novela específica, aquele personagem específico só estava lá disfarçado de ator, não é? Mas com a função de perceber como é que ela vivia, o que ela comia, o que ela bebia e coisas semelhantes. Delírios de referência. Tudo se refere a ela. É o rei das carapuças. Jogou uma carapuça, pá, serviu para ela. Entende? E a gente pensa que isso aqui é só para quem tem esquizofrenia, é só para quem tem psicose, é só para quem tem uma bipolaridade gravíssima, é só para quem tem
depressão grave com sintoma psicótico. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que altera o funcionamento da mente, a pessoa vive num universo paralelo, alterna a realidade com o universo paralelo e muitas vezes não tem noção dos seus atos. É muito comum surgir a esquizofrenia entre 15 e 35 anos, no começo da vida adulta, mas pode aparecer a qualquer momento. O transtorno psicótico, ele pode surgir em qualquer fase da vida. E os psicóticos, eles têm esses sintomas muito fortes, muito presentes, muito aflorados. Um psicótico, por exemplo, ele pode cismar que o vizinho de baixo, no apartamento que mora, está planejando matá-lo. Aí ele é informado que não mora ninguém no apartamento de baixo. Mas isso não faz diferença nenhuma. Ele mantém a crença de que no apartamento de baixo alguém está tentando matá-lo. Porque a mente não presta conta para a racionalidade. E por que o tema do nosso programa de hoje é delírios, alucinações e microsurtos da normalidade? Porque as últimas pesquisas têm mostrado que a estrutura mental de todos os seres humanos são iguais e compartilhadas. Porém, essa estrutura mental, às vezes, ela é mais comprometida ou menos comprometida. E à medida em que é mais comprometida ou menos comprometida com a patologia, ela pode desenvolver ou não a alucinação, o delírio e os microsurtos. E que pessoas ditas normais, como eu e você, e com quem nos relacionamos no dia a dia, também pode, ao longo do dia, ter microsurtos, ter microalucinações e microdelírios que nem às vezes, nem a pessoa sente que está tendo esses microsurtos, essas microalucinações, esses microdelírios. É a psicopatologia do cotidiano. Eu quero lembrar, estou me lembrando aqui, de um psiquiatra australiano, John McCrae. Ele estava no banho, terminou o banho, se enxugou. Na hora que estava saindo do banheiro, ele escutou o seu filhinho lhe chamar. Seu filhinho de 4 anos. Papai! Ele esticou o pescoço para fora e chamou o nome do seu filho umas 3 ou 4 vezes. E como o filho não respondeu, ele rodou pela casa toda desesperado tentando encontrar o seu filho, que tinha acabado de chamá-lo. E depois de uns 15 segundos, ele... Putz, meu filho não está em casa. Meu filho está com a mãe, né? Não está em casa. Isso lhe chamou tanta atenção que ele decidiu pesquisar esses delírios e alucinações. Ele não só delirou, a crença de que alguém chamou, mas ele alucinou, porque ele ouviu alguém chamar. E então ele se junta às 2 universidades britânicas
Universidade de Cardiff e Cambridge. Ele faz a sua pesquisa e publica depois. E segundo os cientistas, não é um cérebro doente que gera alucinações. Suas manifestações demonstram apenas o modo como o órgão funciona. Ou seja, pessoas com funcionamento mental normal também pode, eventualmente, ter uma alucinação, ter um delírio. A alucinação é aquela crença forte. Por exemplo, alguém da normalidade, ele pode crer verdadeiramente que ele nunca vai ter sucesso na vida. Ele pode crer piamente que todo mundo é mais inteligente e esperto do que ele. Que é isso senão um delírio? Acreditar que nunca fará fortuna, por mais que trabalhe e que tenha inteligência e cognição para isso. Que é isso senão um pequeno delírio? E as alucinações? Conhece alguém que perdeu o pai, a mãe, perdeu o marido, perdeu a mulher? E no processo de luto, ele relata que eu vi o meu marido veio conversar comigo, minha mulher veio conversar comigo, a minha mãe veio conversar comigo, eu vi minha mãe. Alucinação. E às vezes eles dizem, minha mãe veio e conversou comigo. Ou seja, é uma alucinação visual e auditiva. E a gente não está falando de pessoas doentes. Está passando apenas por um processo de luto. E o luto faz parte da normalidade. Luto não é uma doença. O que muda é a intensidade com que acontece esse delírio e essa alucinação e a frequência com que acontece. Alguém que não tem uma doença mental não vai ter delírio e alucinação todos os dias, ou dia sim, dia não. Eventualmente ao longo da vida. Mas de acordo com Bion foi um psicanalista, ele fala dos nossos microsurtos, as micropsicoses que nós temos ao longo do dia. Por exemplo, quando um adolescente, ou mesmo um adulto, um jovem, ele para e ele parece que sai do seu mundo e ele fica imaginando como é que seria se ele ganhasse na loteria. O que ele ia fazer com o dinheiro, para onde ele ia viajar. E ele se vê viajando, comprando. Ele entra num mundo completamente fantasístico. Ou então um garoto, na adolescência, que sonha ser jogador de futebol. E ele imagina as cenas, ele pensa num jogo, numa jogada, num gol que ele faz, um gol de bicicleta, um gol de trivela. Mas de repente ele volta à normalidade e descobre que nada disso faz parte do mundo real. Ele delirou um pouco. E dependendo do grau de realismo do seu delírio, ele alucinou um pouco. Isso acontece, segundo Bion, às vezes dezenas, centenas de vezes durante o dia. Mas inconscientemente, nós não damos conta disso. Embora isso faça parte do nosso dia a dia. Por que nós deliramos? Ou seja, temos essas crenças centrais fortemente arraigadas. E por que nós alucinamos?
Um dos motivos da alucinação é porque as informações que chegam ao cérebro às vezes são incompletas. E por esse motivo, o órgão preenche o que falta com experiências vindas da memória. E aí nós temos a noção de ver alguma coisa. Percebe? Quando nós olhamos alguma coisa, essa visão é levada para o cérebro e às vezes nós vemos as coisas de forma parcial. E o cérebro se encarrega de preencher para que essa imagem se torne completa. E isso se torna um delírio para nós. Já está comprovado que a memória não existe. Então, quando você é chamado a se lembrar de uma coisa, a sua mente reconstrói a imagem, porque a imagem não é preservada exatamente como é. Apenas o sentimento, mas a imagem não. Quando alguém pede para você lembrar-se de alguma coisa, o cérebro tem que reconstruir. E se faz muito tempo, tem pedaços da imagem que o cérebro sabe direitinho do que se trata. Outros pedaços o cérebro não tem mais. E aí ele preenche. Que é isso senão uma microalucinação? A criação de uma imagem. Entende? Sabe, queridos, tudo isso nos mostra que alucinações parecem ser uma parte normal da experiência humana, desde que não se sobreponham e prejudiquem a nossa vida com as outras pessoas. Todos nós, em algum momento, iremos ter alucinação, iremos ter delírios, desde que isso não prejudique nosso funcionamento mental, nossa saúde mental e nem nossa relação com as demais pessoas, com as outras pessoas. Por exemplo, quando nós estamos apaixonados, quando um garoto está apaixonado, não é verdade que se ele sair para ir no shopping ou para ir fazer uma viagem, ele vai ver a sua amada em 2 ou 3 ocasiões diferentes? Porque ele está funcionando no estado alterado de consciência, ele está apaixonado. Não é verdade que quando uma garota está apaixonada e ela sai para um passeio no shopping com as amigas, ou vai em algum lugar, ou vai para a praia, ela vê o seu objeto amoroso, o garoto, em várias situações. Ela está doente emocionalmente? Não. Ela só está apaixonada. Então veja, há estados mentais que não são doentios, que são da normalidade, mas que nos leva a alucinar, ver e ouvir coisas, ou delirar, ter crenças centrais muito fortes que ninguém pode arrancar. Essa ideia de que os sintomas das doenças graves podem ser encontradas na normalidade veio para mim há muitos anos atrás, há quase 20 anos, quando eu li o livro Síndromes Silenciosas, de John Hattie e Katherine Johnson. Síndromes Silenciosas. Esse livro fala da psicopatologia do cotidiano.
de situações do dia a dia em que nós reagimos como se tivéssemos uma doença mental. Você já viu uma pessoa normal que no meio de uma discussão, de uma briga, de trânsito, ela tem um surto e ela altera sua voz e fala e discute, e xinga e diz palavrão e a mulher ou o homem ou o filho diz: o que está acontecendo? E depois que tudo passa, a pessoa volta à normalidade e diz: olha, não sei o que aconteceu comigo. Desculpa aí. Ela teve um surto. Teve um surto psicótico. Mas num grau tolerável, porque ela é uma pessoa dita normal. E aí eu quero dizer para você aquilo que eu tenho dito muitas vezes nas nossas lives, e talvez você vai ouvir numa outra live. A diferença entre nós, eu e você, que estamos aqui nessa live, esteja você ao vivo, ou vendo no canal Mente Quântica, no Psi Elias Pereira, ou no meu YouTube, Psi Elias Pereira, a diferença entre nós e alguém que está internado numa clínica psiquiátrica ou num hospício, a diferença entre nós, a diferença mental entre nós e eles, não é de gênero, é de grau. Nós temos a mesma estrutura mental. Porém, o grau de funcionamento psíquico para determinadas patologias, ele pode ser variável. E você sabe que alguém que está internado, se ele passar por um novo diagnóstico, mais rigoroso, por um profissional extremamente competente, ele pode ser dado como alguém que está pronto para viver fora do hospício ou da clínica psiquiátrica. E você sabe que muitos de nós que estamos aqui no dia a dia, nos encontrando na padaria, no shopping, no cinema, na rua, se nós nos submetêssemos a um diagnóstico com um profissional de excelência, que fizesse uma bateria completa na nossa psique, talvez alguns de nós teríamos que ser retirados de circulação, por representar um perigo para nós mesmos e para a sociedade na qual vivemos. Sabem, vivemos dias sombrios, períodos sombrios, onde a normalidade e a psicopatologia se fundem e se misturam. E já não se pode mais afirmar com segurança, na maioria dos casos, quem é um doente mental e quem teve apenas um sintoma, que é comum acontecer numa doença mental. Sabem, queridos, as nossas crenças centrais controlam o nosso funcionamento mental. Nossas crenças centrais, aquilo que aprendemos a crer sobre nós mesmos, é que controlam nossos microsurtos, nossos microdelírios, nossas microalucinações. E determinam como agimos em sociedade. Nosso funcionamento mental é padrão. O que diferencia os sãos dos doentes é a intensidade dos sintomas. E sobre isso já falamos em diversas lives. É possível que estejamos casados com pessoas que, a partir de um diagnóstico bem preciso, precisasse de um tratamento ou de uma internação. Mas como não tem nenhum tratamento ou nenhuma internação, vivem na dita normalidade.
E é possível que pessoas internadas, se fizessem um diagnóstico bem mais preciso, elas poderiam voltar e ter vida normal aqui fora, e conviver com a gente, e trabalhar com a gente, se divertir com a gente, brincar com a gente, e fazer parte do nosso círculo de amigos. Deixa eu dizer uma coisa. Se você sente que a sua vida mental está prejudicando o seu funcionamento ou prejudicando as suas relações, aconselho você a procurar um profissional de saúde mental para um diagnóstico, para um tratamento, para cuidar da sua saúde mental. Se alguém na sua família, se você percebe que o marido, a mulher, o filho, o primo, o tio, o cunhado, o amigo precisa de uma ajuda, não tenha medo de conversar com ele ou com ela e dizer que ele ou ela precisa de uma ajuda para ter uma vida mental mais feliz, mais equilibrada, mais coerente e mais sensata. O que não quer dizer que essa pessoa vai se livrar 100% de microdelírios, microalucinações e de microsurtos psicóticos, que fazem parte da vida mental do homem contemporâneo, dado o estresse, dado o burnout ou burnout, dado as pressões que a vida nos impõe. Todos nós, em algum momento, poderemos ter um microsurto, uma microalucinação ou um microdelírio. Mas se isso começa a perturbar, se isso começa a gerar complicações para a sua vida, para a vida de um familiar, para as pessoas ao seu redor, e se você sofre com isso, então é claro que vale a pena e você precisa procurar um profissional da saúde mental para se cuidar. Pode ser um psiquiatra, pode ser um neurologista, pode ser um psicólogo, porque procurando qualquer um desses três, você vai ser recomendado para o outro. Se procurar um psiquiatra, ele poderá medicar, mas vai te recomendar uma terapia com um psicólogo. Se procurar um psicólogo, ele vai iniciar um processo terapêutico com você, mas vai dizer para você procurar um psiquiatra para eventualmente uma medicação. Se procurar um neurologista, ele possivelmente vai lhe indicar um psiquiatra ou um psicólogo para lidar com as pressões que você está vivendo. Espero que na live de hoje tenhamos conseguido ajudar você a entender que todos nós que vivemos a dita normalidade, em algum momento, iremos desenvolver microsintomas de pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm psicose, pessoas que têm uma depressão grave com sintoma psicótico, ou pessoas que são bipolares. Se isso não prejudica o seu dia a dia, não prejudica quem vive com você, e não te causa sofrimento, e talvez você nem perceba que isso aconteça, está tudo certo. Mas se você entra num grau de sofrimento, se você se vê prejudicado no relacionamento amoroso, na vida acadêmica ou no trabalho, então você precisa de ajuda. Então você precisa de um profissional da saúde mental. Feito? Um beijo grande no seu coração, você do canal Mente Quântica. Beijo grande para você, Kênia Bastos, que possibilitou essa live. Um beijo no seu coração, você do Psi Elias Pereira, que acompanhou conosco essa live, ou está vendo essa live já salva no nosso canal, ou
no nosso YouTube. Muito obrigado a você que está ao vivo conosco agora, ou que está vendo a gravação de noite, de madrugada, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Lembrando que as nossas lives acontecem às quintas-feiras, às 13 horas da tarde, e aos domingos, às 19 horas, como é o caso dessa live que estamos encerrando agora. Forte abraço para você e a gente volta a se encontrar na próxima live, sempre com um tema importante para a sua vida mental, para os seus relacionamentos e para o seu autodesenvolvimento. Forte abraço para você e beijo no coração. Terminamos aqui primeiro no canal Mente Quântica.